Senhor, nós te damos o louvor, a honra e a glória. Num momento como esse que é único. Um momento que nós reunimos no lugar para juntos adorar o teu nome. O Senhor disse na tua palavra que o Pai busca os verdadeiros adoradores. E nós sabemos que essa função foi confiada a nós. E nós estamos nos aperfeiçoando para verdadeiramente sermos achados do Senhor. Para que verdadeiramente nós venhamos a ser 100% do Senhor. Para que jamais nós venhamos a adorar qualquer outro Deus, mas só o Senhor. O Deus que é vivo, que é real. O Deus que sustenta o universo na palma das suas mãos. Querido Espírito Santo, sabemos ainda que as deformidades que operam na nossa carne ainda nos limita de aproximar do Senhor com mais intensidade. Mas nós sabemos que o Senhor foi enviado para morar dentro de nós, para nos capacitar e nos preparar para o maior encontro de todos os encontros. Vai ser o dia que o Senhor voltar e nos receber nas nuvens. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus. E nós declaramos com a nossa boca que o Senhor é Deus. Aleluia. Se você sabe cantar, solte sua voz para Ele. Mas o adore nesse exato momento. Adore a Ele. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. Aleluia. 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 Cumprimenta essa pessoa bonita que está do seu lado aí. Aleluia. Pode sentar, fica à vontade. Aleluia. É muito bom a gente reunir num lugar e ali aprendermos junto com o Espírito Santo. Na nossa vida existem vários momentos. Existem momentos que é na coletividade e existe um momento que é na individualidade. Passar tempo com Deus, eu achava há um tempo atrás que passar tempo com Deus era só trancado dentro do quarto. Trancado dentro do quarto é uma etapa de passar tempo com Deus. Eu não sou casado com a minha esposa só no momento que eu estou me relacionando com ela. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo.
Eu dei minha palavra para ela um dia, então ela é minha esposa em qualquer lugar que ela estiver, eu estiver. Com Deus é a mesma coisa. Você tem um relacionamento com Deus e não quer dizer que só quando você ajoelha e você está orando e adorando. Você pode fazer isso em todos os lugares, mas vai exigir um momento de intimidade. Assim como um casal, ele quando está namorando, está nas ruas, nas praças, mas tem um momento que ele busca a intimidade. E essa intimidade com o Espírito Santo que o diabo tenta roubar ela todos os dias de nós. É tão gostoso quando nós somos ministrados pelo Espírito Santo, quando a gente deixa o Espírito Santo ministrar em nós. E essa semana eu estava meditando, desde a semana passada, em algumas coisas, e eu estava questionando a minha fé em alguns aspectos. E é tão bom quando a gente se comporta assim como menino na presença de Deus, porque Ele tem muita liberdade para nos ensinar quando a gente se torna, quando a nossa mente não é maliciosa, mas quando ela é simples como de uma criança. E eu questionando a mim mesmo em algumas coisas, eu disse, mas eu já fui tão aguerrido, eu já fui tão, sabe assim, eu já fui tão mais perseverante, e comecei a falar algumas coisas, e eu disse, eu tenho que romper na minha fé. E aí num momento de silêncio, o Espírito Santo ministra dentro de você, e aí você fica sem palavras, né? E uma das coisas que eu aprendi foi que a minha fé, a fé que foi dada por mim, eu até lembro, a Ana deu para minha esposa um fermento para fazer pão, um fermento caseiro, né, Ana? E a minha esposa faz um pão delicioso, né, pastora? Pão é bom, né? Até tira a gente da dieta às vezes. E eu lembrando, né, e meditando algumas coisas, e quando a Ana deu aquele fermento para a Laura, ela disse assim, olha, tem todo um esquema para que aquele fermento nunca acabe. É uma medida, e dessa medida minha esposa já deu para minha mãe, já para outras pessoas, e eu comecei a parar para entender um pouco a fé. E às vezes a gente pega a nossa fé e a gente quer usar ela para um carro novo, não é errado, mas a gente quer usar para uma casa nova, a gente quer usar ela para um monte de coisa, e a gente esquece de usar ela para uma coisa, para mudar nós mesmos. Porque o dia que a gente foi embora, nada do que a gente conquistar vai com a gente, nada, nem carro, nem casa, nem diploma, nada vai com a gente. Isso a gente cansado de ouvir isso, e a gente deixa passar. Mas a hora que a gente entender de verdade que nós devemos buscar essa fé genuína, que ela nunca acaba, ela só vai acabar se houver um descuido nosso. Eu vejo minha esposa cuidando daquele fermento, e ela fez pão semana passada, então já tem fermento para essa semana, não acaba. Às vezes a gente fala, nossa, eu tenho uma fé pequenininha. Não, você tem uma medida de fé. Deus deu uma medida de fé para cada um. Então essa medida é responsabilidade minha e sua de multiplicar ela. Nós podemos multiplicar essa medida de fé que foi dada e nunca acabar aquela porção que nos foi dada. Então nós podemos usar a fé para conquistar muitas coisas naturais, mas precisamos usar a nossa fé também para mudar uma coisa aqui dentro de nós, para aquilo que às vezes tenta nos separar de Deus. Ignorância, mentira, são tantas coisas que eu descobri que é mais difícil de mudar do que você conquistar coisas naturais. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, automaticamente, quando buscamos o reino, a justiça vem junto. E aí a parte mais difícil da gente entender, as demais coisas serão acrescentadas. O que são essas demais coisas? O que são elas? Eu vou dizer para você uma coisa: quando eu não estou no centro da vontade de Deus, eu posso ter tudo, eu não vou estar bem, as coisas não vão funcionar. E às vezes nós estamos numa geração muito parecida com a geração de Jonas, que ele tinha uma palavra, mas ele não queria executar a palavra, porque ele tinha um orgulho próprio de fazer. Poxa, Deus ia salvar 200.000 pessoas, e Jonas estava, tipo assim, Jonas queria que eles fossem castigados, e Deus só queria salvar eles, por intermédio de uma palavra. E aí a gente busca tantos sinais, tantos milagres,
E Jesus, quando ensinava uma certa classe de pessoas que pediram um sinal para ele, ele disse: o único sinal que é dado é o sinal do profeta Jonas. Eu fui meditar na vida de Jonas, ele não curou, não andou sobre as águas, não multiplicou pão e peixe, não fez nada. Ele simplesmente deu uma palavra, e a palavra que ele deu salvou uma cidade inteira. Uma palavra. Às vezes a gente quer muita coisa para a gente reconhecer quem Deus é em nós, mas o simples fato da gente reconhecer a nossa salvação. Por exemplo, hoje eu acordei e eu esqueci de agradecer a Deus pela minha salvação, você acredita? Crente, mais de 20 anos de crente. É comum a salvação, como Judas escreveu, né? Sobre a salvação que é comum, e a gente esquece tão simples de uma coisa que é tão grande. Toda a conquista nossa aqui na terra, se nós não tivermos a salvação, ela não adiantou de nada, porque aqui a gente vive 100 anos, e a eternidade não tem fim. A eternidade não tem fim. E aí nós vamos participar lá na eternidade de tantas coisas que vai ser construída aqui. Foi por isso que Jesus falou assim: vou preparar-vos lugar. Nós precisamos de verdade, não é vir à igreja, nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos de verdade, assim, todos os dias. Eu não sei se você percebeu, mas de alguns dias tem um mover diferente, uma sensibilidade do Espírito Santo nos cultos. Eu não sei se você tem percebido isso, uma sensibilidade. O culto de domingo que o pastor pregou aqui, aquele culto falou tanto comigo, que é uma coisa que queima muito dentro do meu coração. E aí a gente prega, e eu falo da gente mesmo, a gente prega tantas coisas, e o detalhe é arrependimento. Pedro escreveu em Atos lá, disse assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque vai chegar depois um tempo de refrigério, e às vezes nós não temos esse arrependimento. Às vezes a gente carrega um pouquinho de remorso quando a gente erra em alguma coisa, mas a gente precisa ter arrependimento, porque o arrependimento ele vai gerar conversão, e quando gera conversão é transformação, sabe? Jesus converteu a água em vinho, aquela água nunca mais foi, aquele vinho nunca mais foi água, não teve como, agora ele é vinho, a partir daquele momento ali é vinho, nunca mais foi água. Conversão é a gente mudar algo e nunca mais ser daquele jeito. Então, às vezes é um pouco difícil, porque a gente não quer renunciar a algumas coisas, mas faz toda uma diferença na nossa vida, quando a gente entra para dentro desse lugar. Amém? Então, aproveite esses moveres que estão tendo, e se alimenta o máximo possível. Cada palavra que for aqui, traz um caderninho, ou anota no seu celular, aquilo que chamar a sua atenção, e vai para a tua casa e medita naquilo. Um culto como esse, ele tem vários tópicos, e quando você pega um e você medita, é a sua porção. Eu pego uma, o pastor uma, a pastora outra, o irmão um, o irmão outro, e sabe o que acontece? Um dia, quando a gente senta para ter comunhão, aquela palavra ministrada aquele dia falou de certa maneira comigo, mas falou de certa maneira com você, e quando a gente senta e conversa, ela se encaixa como uma engrenagem, ela junta, e é nisso que faz o crescimento. É isso que nos faz ser igreja, e é isso que vai trazer o verdadeiro avivamento para a nossa nação, onde muitas vidas vão se converter com essa geração que está crescendo agora. Amém?